Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Ei gente, eu sou a Amanda e você está no canal 304. Seja muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não conhece o canal, ainda não se inscreveu, se inscreva e faça parte aqui, tá bom? Desse espacinho no meu cantinho da leitura. Bom, hoje eu trago para vocês mais uma resenha. Desta vez é o terceiro livro publicado da Jane Austen, publicado em 1814. Trago para vocês aqui hoje a resenha de Mansfield Park. Bom, gente, vamos lá. Este livro aqui, pra mim, é considerado, na minha opinião, um calhamaço, né? Tendo em consideração os livros que eu já li, esse aqui foi o maior deles até então. Bom, aqui nós temos a história da Fanny Price. A Fanny Price é uma menina ali por volta dos seus 10 anos, que vive numa família cheia de irmãos, uma família um pouco mais pobre, tendo em consideração os outros parentes que ela possui. Levando isso também em consideração, uma das suas tias, chamada tia Norris, tem ali uma ideia de trazer a Fanny Price para Mansfield Park, mas ela vai ficar sob os cuidados financeiros, né? Também a questão da educação, tudo por conta do seu tio Bertrand. É ele que vai financiar a vida da Fanny Price. Bom, gente, diferente ali de Orgulho e Preconceito, de Razão e Sensibilidade, temos uma personagem aqui um pouco mais acanhada, um pouco menos expressiva e bem resignada. Fanny Price, ela entende ali que ela vive de favor, então ela tem toda aquela questão de ser eternamente grata pelos cuidados que possui, só que o tempo todo ela querendo ou não, acaba sendo assim, como eu posso dizer, colocada no seu devido lugar. Ela nunca vai ser igualada ali aos outros primos que ela possui. Ela tem mais alguns primos, né? O Tom Bertrand, que é o mais velho, o Edmund, que é o mais novo, e as duas irmãs, a Maria e a Julia. Tem uns nomes aqui que se confundem, porque tem outra personagem que chama Mary. Aí tem horas que é Mary, tem horas que é a Maria que aparece, e confunde um pouquinho. Mas nada assim que vai atrapalhar a sua leitura, tá bom? Bom, Fanny Price, então, nós vamos acompanhar o crescimento dela aqui nessa história, né? Como eu disse, ela chega ali em Mansfield Park aos 10 anos de idade, e a história vai se passar assim, na vida dela, né? Pulando algumas fases, até os 18 anos e meio, ali os 19 anos. A Fanny Price, ela vai ter uma educação diferente do restante dos seus irmãos, né? Porque, assim, por mais que o tio continue ajudando os outros, é a ela que ele dá, assim, o maior favor para a família, né? Ela que vai receber os maiores cuidados. E, assim, por mais que ela receba muitos cuidados, como eu disse, fica bem claro que ela não é uma irmã daqueles meninos, dos seus primos, né? Ela não é filha do seu tio, então, assim, isso é sempre colocado para ela na história. Mas quem mais, assim, digamos que humilha ela na história é a própria tia Norris, que tem essa ideia de chamá-la para Mansfield. Ela tem a ideia, ela até mora ali também nas imediações de Mansfield, junto com essa família mais abastada, que é a do tio Bertrand. Só que ela, assim, ela dá a ideia, mas ela não quer cuidar da menina, ela quer, assim, como eu posso dizer, digamos que realmente apontar para a menina o tempo todo, olha, você tem que ser muito grata por estar aqui, se não fosse o seu tio, você continuaria ali naquela ralé da sua família. É mais ou menos assim, ela sempre joga na cara da Fanny Price que ela está ali de favor e que ela tem que ser muito, muito grata por isso. Obviamente, a Fanny, ela é um exemplo de gratidão, assim, bem explícito, porém ela sofre muito com isso, né? Com essas constantes humilhações, né? Ela sempre tem que lembrar-se do seu lugar ali naquele ambiente. E aqui a Fanny, ela é uma pessoa muito, assim, apaixonada pela vida, né? Ela demonstra isso aqui ao longo da história. Porém, como eu disse, menos expressiva que outras personagens que eu já li da Jane Austen, né? Ela tem ali como seu confidente de suas emoções e sentimentos o próprio primo Edmund. Ela pode contar com ele, assim, pra dizer tudo o que tá sentindo. Ele sempre a escuta, né? Ele sempre ajuda ela. No momento quando ela chegou lá, ela chegou muito triste, né? E foi ele que ajudou, né, ela a passar por esses momentos difíceis, né? Da saudade da família, de onde ela veio. E ele ajudou ela a passar por várias intempéries, né? E bom, depois de um tempo, vemos já a Fanny um pouco mais velha, né, desde a sua adolescência. Vai passando a história, gente, assim, é a vida dela, né, não tem, assim, muitas coisas, assim, pra dizermos que, nossa, quantas reviravoltas. Não, vai passando a história. Até que um certo momento, já na
fase mais velha deles, de Edmund, de Fanny Price, chega no presbitério, mais uma nova família, que vai entrar ali para poder fazer parte, né, das redondezas ali de Mansfield Park, e que vai, de certa forma, interagir muito com a família dos Bertrand. No caso, vai chegar ali a senhora Grant e o Dr. Grant, né, vão ocupar o presbitério ali da propriedade, e depois de um tempo chegam também os irmãos dessa senhora Grant, que é a senhorita Crawford, a Mary Crawford, e o Henry Crawford. A Mary Crawford vai ser, digamos assim, uma amiga um pouco estranha, assim, da Fanny Price. E o Henry é aqueles caras, assim, meio Dom Juan, sabe? Ele chega lá pra poder... Ele chega querendo já fazer com que as meninas caiam de amores por ele. Ele é daquele jeito, assim, que galanteador, faz questão de passar por ali e fazer com que todas caiam de amores por ele. Mas com Fanny Price não é assim, não. O coraçãozinho dela a gente já tem dono. Porém, entretanto, todavia, né, outras coisas acontecem e tal. E o Edmund, ele tem uma paixão assim, ele nutre uma paixão cega pela senhorita Crawford. E essa senhorita Crawford não é o tipo assim de moça que ele sempre sonhou, não. Ela tem muitas diferenças entre ele, mas como a paixão é cega, né, ele acaba cativando, assim, né, se cativando por ela e amando ela ardentemente, digamos assim. Uma loucura, sabe? Uma paixão bem cega mesmo. E a senhorita Crawford acaba, né, retribuindo aquele amor. Porém, ela não concorda com um dos desejos dele, um dos sonhos dele para o futuro, que é se tornar um clérigo. Ela acha que ele deveria fazer uma outra coisa, mais nobre, mais, como eu posso dizer, superior, né? Porque ele é de uma família abastada, ele é de uma família super conhecida ali na região, e ele deveria fazer o uso, né, desse nome e ter uma profissão mais renomada, como, por exemplo, ser um advogado, né? Só que ele não quer isso, ele quer ser um clérigo, ele quer trabalhar ali no presbitério, ele quer dar os seus sermões, ele tem uma vida mais simples, ele quer viver de uma forma mais simples. E aí a história vai passando, eu não posso dar spoiler, não posso dar spoiler nenhum, na verdade. E muitas coisas vão acontecer. Daí sim, depois dessa entrada da vida deles, do senhor Crawford, da senhorita Crawford, lá em Mansfield Park, a história, assim, vira de ponta cabeça e muitas coisinhas acontecem, né? Fanny Price sofre muito, algumas coisinhas ali, né, que acontecem na vida dela com a chegada desses irmãos meio doidos. E muitas coisas vão mudar, né? Vão chegar novas pessoas, outras pessoas também, vamos ter romance, que nem um romance meloso, né? Aquela coisa, assim, dramática, não. Tudo bem construído. De modo geral, o livro é um romance, mas como eu já vi aqui nos outros livros que eu li da Jane Austen, os romances dela não são aqueles romances melosos, dramáticos, assim, não. Ela sempre expõe muito aquela questão do casamento, né? A questão de a pessoa se casar bem, principalmente as moças, né? Os rapazes até que a preocupação não é tanta, mas as moças principalmente, porque elas têm até uma certa faixa etária para poder serem bem vistas para casar depois daquela certa faixa. Elas já são consideradas titias, né, digamos assim, já fica mais difícil de casar. Assim, acho que os 25 anos, 27 anos ali naquela época já estava velha demais para casar e já era muito difícil encontrar um marido. E também aqui temos a questão da distinção entre classes, né, sempre é bem explícito em Jane Austen, justamente também pelo fato de casar, né, não pode se casar com uma pessoa que tem uma renda inferior à sua, muito inferior, né, tem que sempre calcular se as duas rendas vão equilibrar o matrimônio e tal, as fortunas, as propriedades e tudo mais, sempre está bem explícito aqui. E sempre temos uma personagem que não é tão abastada assim, né, aqui no caso é a Fanny Price. Lá em Orgulho e Preconceito temos as irmãs Bennet, em Razão e Sensibilidade temos a Elinor e a Marianne. Então sempre tem essa questão, esse conflito ali de classes bem explícito em Jane Austen. O que eu achei muito engraçado, agora sim, os meus comentários pessoais de opinião sobre a leitura, é que Jane Austen estava seguindo uma linha ali bem assim, retinha, aí chegou determinado momento, parece que não tinha mais tempo para poder ela terminar a história e ela faz uma reviravolta assim, gente, que é muito engraçado. Eu cheguei a rir mesmo no parágrafo, porque ela... Bom, não posso dar spoiler, mas ela diz de uma forma assim, bem engraçada. Tipo assim, conclua isso aqui desse jeito. Dá pra resolver isso desse jeito aqui. Você tem que imaginar assim. Ela realmente entra ali no finalzinho da história e te conversa com você. É engraçado, ela conversa com o leitor mesmo.
Porque durante a história, nós temos uma narração assim, bem assim, como eu posso dizer, entre os diálogos dos personagens e a narração da Jane, mas ela não é tão assim, como eu posso dizer, tão participativa, ela não se expõe ali dentro, assim, você segue a história. Mas no finalzinho ela se expõe que você parece até que ela tá falando, ei, peraí, deixa eu te explicar uma coisinha aqui. E eu achei isso engraçado. Bom, de todos os livros que eu já li dela, os outros dois e este aqui foi sim o meu preferido. Vamos ver, após a leitura dos próximos 3, se eu vou manter essa opinião sobre este livro aqui. Mas eu gostei bastante dele. A história dele é mais fluida do que Razão e Sensibilidade, por exemplo. Os diálogos são muito bem construídos, gostei bastante. As descrições das coisas também, né? Bem detalhadinhas, boas para se compreender. O que mais me confunde, assim, no início de cada história da Jane Austen são os nomes das propriedades, né? Northamptonshire. Eu não sei pronunciar, gente, mas é Mansfield Park, este Mansfield Park tem a Northamptonshire, aí dentro de Northampton tem no seu outro lugar, tudo dentro de uma propriedade gigantesca, né? Tem o presbitério ali dentro, você fica meio assim confuso. Mas depois você acaba, né, interagindo ali e se fazendo entender no meio da história. Mas é só um detalhe, a história em si eu gostei bastante, aqui temos muita questão da resignação, a questão da educação, a importância da educação, como que a Fanny Price se distingue dos outros irmãos, né? Temos também aqui o William, né, que é o irmão mais velho dela, que também tem uma ajuda bem grande do tio Bertrand. Então esses dois, a educação que esses dois receberam, né, a formação deles se distingue do restante da família. Então vemos aqui muito essa questão da importância da educação, né? Dos bons modos e tal, tudo isso, as etiquetas e tal. E eu gostei bastante, dou nota 4,5 para essa leitura. Tem também adaptações, não sei se vocês já assistiram, eu vi apenas uma e eu pretendo ver a outra. A que eu vi é de 1999 e é bem diferente aqui da história, né? Lá, por exemplo, não tem o William lá na história, aqui tem muito William, o William é o irmão mais velho da Fanny Price. E eu pretendo ver outra adaptação, que se eu não me engano é mais antiga que essa que eu vi. E fico por aqui. Aguardo você no próximo vídeo, deixe o seu like generoso se você gostou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!